Oi, gente. Eu ainda não tinha feito análise da linguagem do fascismo e de suas estratégias históricas. E também conectando com estratégias do próprio Bolsonaro, tanto na linguagem estrutural do fascismo, quanto nas estratégias específicas que ele utilizou aqui no Brasil. Então eu vou fazer esse vídeo agora para fazer essa análise, sendo que eu me baseio em parte numa análise publicada em, vídeo, em formato vídeo pelo Jason Stanley. Ele publicou no New York Times, e isso também foi para formato vídeo. Ele que é um pesquisador especializado na questão do fascismo. E por isso eu vou fazer esse vídeo analisando isso. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas e filosofia popular toda sexta-feira, mas nessa sexta não vai ter por causa das eleições, né? Não teve por causa das eleições. Bem, o Jason Stanley, ele analisa que existem três grandes características do fascismo em termos de linguagem, de como ele se estrutura, e essas três características, elas se repetem. Uma é o passado mítico. Era um passado onde havia segurança, onde havia tranquilidade, onde havia uma estrutura patriarcal, onde existia a ideia de família tradicional. Bem, para Mussolini, esse passado mítico, poderoso que era utilizado era o Império Romano. O Donald Trump utilizou a questão de fazer a América great, né, excelente de novo, que era o período ali dos anos 40, 50. Claro que ele não conta como eram as taxas de impostos naquela época, que eram bem altas, né? Isso daí ele suprime da narrativa. E aqui no Brasil é óbvio que o passado mítico que nós estamos vendo ressuscitar é o passado da ditadura militar, que existe essa narrativa de que as pessoas tinham segurança, que as coisas funcionavam e tudo mais, que não havia corrupção, né? E isso tudo é uma coisa mítica, porque quando se pesquisa, vê que tinha corrupção, que tinha problemas, enfim. Mas o nosso passado mítico é esse aí. É uma nostalgia por um passado patriarcal, e o líder autoritário, ele normalmente se coloca como uma figura paterna. E essa questão da figura paterna é interessante, que sem ele o sistema iria colapsar e tudo mais, porque eu acho que isso ajuda a compreender por que, que as pessoas desculpam tanto o Bolsonaro. O Bolsonaro falou ao longo da vida dele a favor da ditadura militar, que tinha que matar 30 mil, e um monte que admira torturador, coisas que normalmente seriam desclassificatórios. Ou seja, coisas que, em condições normais, a gente diria não, uma pessoa que diz uma coisa dessa não pode ser presidente. Mas a linguagem fascista, ela coloca as coisas fora do normal. E por quê? Porque quando a pessoa se coloca num papel de uma figura patriarcal, você começa a justificar o que a pessoa diz. Então, ele não quis dizer bem isso, ele já mudou, ele não vai fazer isso quando ele for presidente. Vocês devem ter ouvido ao longo desse período das eleições o tempo todo as pessoas, os eleitores de Bolsonaro, querendo convencer as outras pessoas que ele não é aquilo que ele diz ser, que ele não vai fazer o que ele diz que ele vai fazer. Isso daí acontece nas relações entre pai e filho. Quando você critica o pai de alguém, aí e a pessoa tem aquela relação quase que possessiva com o pai ou a mãe, a pessoa vem e diz: não, meu pai é gente boa, meu pai que é isso, meu pai falou isso, mas ele estava estressado, ele estava de cabeça quente. Você tem que entender as circunstâncias, os inimigos dele. Todas as desculpas serão movidas e mobilizadas para justificar, porque essas pessoas estão. E por isso que está gerando tanta briga, a gente saindo de grupo e tudo mais. Porque muitos dos eleitores de Bolsonaro têm uma relação com Bolsonaro que é simbólica, que não é apenas. Assim como parte do eleitorado antigo da Marina tinha com a simbologia da trajetória dela. Só que, do caso de Bolsonaro, a relação simbólica ela é mais profunda, porque ele assume o papel e o lugar da figura paterna. E isso é típico da linguagem dos fascistas, ao longo da história. O fascismo tem essa característica. Uma outra característica fascista é de dividir.
E o interessante é que aqui no Brasil, a direita e Bolsonaro tem sempre dito que quem tentou dividir foi o PT. E foi a esquerda e são os comunistas. O interessante desse tipo de discurso é que quando você analisa as políticas públicas dos 14 anos do PT, foram políticas públicas que incluíram os pobres na economia e no orçamento, incluíram os negros, os índios e pobres, majoritariamente, nas universidades. Quer dizer, foram políticas não de excluir, de dividir, foram políticas de inclusão. Mas o discurso, e esse é o poder do discurso, de Bolsonaro foi de divisão. E quando vocês olham o nazifascismo e o fascismo, alemães contra judeus, não é? No caso dos Estados Unidos hoje é imigrantes contra americanos. O discurso fascista na França é franceses contra os muçulmanos. É sempre eles contra nós. E aqui no Brasil, a fala recente de Bolsonaro falando dos vermelhos, ali ele resumiu muito bem. São os vermelhos, ou seja, aqueles que são esquerdistas, contra os brasileiros. Então, né, ao contrário, os vermelhos estão aqui na esquerda, na minha esquerda, e os brasileiros estão aqui na minha direita. Mas é esse discurso fundamental de divisão que é central, porque a divisão em características emocionais, ela tem esse poder de fazer as pessoas pararem de pensar, de irem contra a questão da razão, de você analisar. Você vira questão de grupo. Tipo, nós contra eles. Meu grupo está totalmente correto, o seu grupo está totalmente errado. E o interessante é que entre os apoiadores, quando teve uma pesquisa recente que foi feita e eu vi entrevistas, quando você pergunta para os apoiadores de Bolsonaro o que é que eles querem, você percebe que muitos deles não sabem direito o plano de governo, porque eles querem, você pergunta, eles falam assim, não, eu quero uma sociedade mais igualitária, eu quero saúde de melhor qualidade, educação de melhor qualidade. Aí eu quase fico com vontade de dizer, você sabe que o seu candidato está colocando como ministro da Economia um cara que fala em reduzir o orçamento da saúde, da educação, que fala que, na verdade, que vai se manter um teto de gastos que vai estrangular esses setores. E ele acredita que só o combate à corrupção seria suficiente para financiar, não é? Mas as pessoas não sabem. Porque existe a mentalidade de grupo. Não é? A mentalidade de grupo é importante. Alguns vão dizer que eu sou afetado por isso. A minha prova que eu não sou são todas as minhas longas críticas ao PT. Se eu fosse afetado por isso, eu estaria fazendo uma defesa crítica do PT. E eu tenho um histórico no canal e em artigos científicos criticando o PT. O que significa que, enfim, não fui afetado por isso aí, felizmente. Já estou me antecipando, porque eu conheço a galera dos comentários. E a terceira característica que o Jason Stanley fala, e ela é muito boa para a gente falar aqui, é que o fascismo ataca a verdade. Né? E há um enorme espaço para teorias de conspiração. Bem, teoria de conspiração e anti-intelectualismo, eu preciso falar dos paralelos. Né? Urnas vão ser fraudadas, e forças internacionais, e, enfim, a mídia está contra. E atacar a verdade. WhatsApp e os fake news em profusão gigantesca. Claro que houve uma reação de fake news também da esquerda, mas a profusão em maior quantidade é inquestionavelmente do grupo de apoio de Bolsonaro. Inclusive fake news que ameaçaram até a vida de algumas pessoas. A Manuela Dávila teve a vida dela ameaçada por causa disso. Mas agora eu gostaria de falar de 3 estratégias de linguagem do próprio Bolsonaro ao longo da trajetória política dele. Porque ele fez uma coisa do ponto de vista da trajetória política dele que foi interessante, vai ser objeto de estudo no futuro, vale dizer, mas que hoje eu já percebi algumas coisas. Uma é a castração química. Eu não sei se vocês sabem, mas o projeto dele de castração química não é para punir estupradores. O projeto de castração química é um tratamento alternativo que diminui a pena de estupradores, se eles concordarem em
participar. Então, não é punição. Mas quando... E Bolsonaro já disse que são essas as características. Mais de uma vez. Supõe-se que ele escreveu o projeto. Talvez com a equipe dele, sei lá. Mas, em várias discussões, ele e seus apoiadores falam assim, quando tem a questão do estupro e tal, falam assim, você é a favor de... Ou a questão do machismo dele, você é a favor da castração química? É isso que eu quero para os estupradores, castração química. Eles falam de uma forma como se castração química fosse punição e não tratamento. Aí contém uma mentira muito interessante. E é mais difícil acusar Bolsonaro de mentira porque ele vai dizer, não, mas eu disse aqui aos meus vídeos dizendo que é tratamento. Só que o que ele faz é uma coisa da linguagem, porque a palavra castração evoca na nossa mente castração de cachorros, castração de animais. E a castração nos animais é permanente, não é temporária. Então o uso dessa expressão castração química evoca uma coisa brutal, uma violência contra o estuprador. Quem cometeu uma violência evoca um sentimento que as pessoas têm de repulsa e de ódio pelo estuprador. E colocam em quem está defendendo isso a ideia de pai protetor. Aquele que vai proteger eles do violento. Então os detalhes, o fato de não ser punição, não são importantes. O que é importante é a linguagem poderosa que evoca essas imagens e constrói dentro de suas mentes a ideia do pai protetor, daquele que vai proteger eles dessa violência extrema. É muito interessante. O kit gay, o chamado kit gay, também é muito interessante, porque quando você examina os projetos que nunca foram implementados, não houve distribuição de livros nem nada. Tanto que quando ele disse que houve, foi considerado mentira e o TSE proibiu ele de falar sobre isso. Mas qual era o projeto? O projeto era uma literatura que na França é best-seller. Não sei se vocês sabem, mas os livros que ele chama de kit gay e fica criticando são livros extremamente populares na França. Não é? E os franceses não estão apoiando pedofilia nem nada disso, nem defendendo a expansão de homossexualismo, mas os franceses estão sim ensinando as suas crianças a não serem homofóbicas, a não serem, não desprezarem os homossexuais. Talvez por isso, lá na França, Macron venceu e Le Pen perdeu. E vai ser muito difícil Le Pen ganhar lá. Mas aqui no Brasil nós não temos essa educação. A defesa do projeto era a defesa de uma educação, inclusive que o livro tem coisas contra a pedofilia, o livro tem coisas... Agora, o livro é, sim, respeitoso das diversidades. E que é para crianças de 9 a 13 anos, se eu não me engano. Não é para crianças de 6 anos. Mais uma mentira. Mas reparem, as mentiras, elas acabam não tendo muito efeito quando você aponta, porque o que interessa é dizer, comunicar para uma população culturalmente conservadora, muito religiosa, o medo dos gays. Como se os gays fossem assim, querendo... Como se os gays para existir comunidade gay, eles precisassem difundir a ideologia gay. O que é uma mentira desvairada. Gays nascem em casais heterossexuais conservadores também. Basta ver a filha lá do Dick Cheney nos Estados Unidos e os casos que existem em profusão. Não é? Então, não é... Você percebe? A sexualidade não é uma coisa nem que se escolhe. Mas, enfim, o kit gay ajudou ele a separar de novo entre os gays e a ameaça da ideologia de gênero e a família tradicional. E ele se coloca como defensor da família tradicional e defensor das crianças. Quando, na verdade, o que ele está protegendo as crianças é de serem educadas para ter uma sexualidade saudável e para respeitarem a divergência e diversidade de orientação sexual. Algo que vou deixar claro aqui, defendo irrestritamente. E é algo que existe no Canadá, algo que existe na França, algo que existe em boa parte da Europa. Entendeu? Mas esse povo não deve estar pensando em ir para o Canadá, não.
não é? Devem achar um pavor. O Canadá, a Suécia, a Noruega, enfim. E por fim, a estratégia final, que foi a mais bem sucedida de todas, foi a coisa mais terrível que Bolsonaro falou. Uma das mais, é difícil quantificar. Mas foi a fala dele no impeachment, quando ele homenageou o Ustra e quando ele falou contra o comunismo. Porque ali ele estabeleceu uma ficção. Qual é a ficção? A ficção é: o outro lado, os vermelhos, são os comunistas e nós somos os defensores da pátria, os militares e aqueles que concordam com a gente. E essa construção narrativa foi poderosíssima durante a eleição. Tão poderosa que muitos dos eleitores do Bolsonaro acusam os outros de serem comunistas. O comunismo foi uma coisa que, enfim, primeiro que nunca existiu enquanto sistema político, porque comunismo implica em ausência de classes sociais. Nunca houve na história da humanidade um sistema político e econômico que não tivesse classes sociais. Mas se nós traduzirmos comunismo como stalinismo, castrismo, essas coisas assim, o stalinismo e suas variantes, a maioria foram derrotados lá do final da Guerra Fria, e libertários de esquerda como eu ficam felizes com isso. Quer dizer, existe um setor da esquerda radicalmente democrática que acha que foi ótimo o muro ter caído e aquela forma autoritária ter sido destruída, porque aquilo dali não é o que a gente defende. Não tem nada a ver com o que a gente defende. A gente quer que aquilo dali deixe de existir mesmo, para que haja possibilidade de algo efetivamente libertário, efetivamente igualitário, efetivamente radicalmente democrático possa vir a existir. E chamar o PT e seus aliados de stalinistas naquele sentido, quando o PT governou 14 anos o Brasil com um neodesenvolvimentismo moderado, nem chegou a ser social-democrata. O PT não teve um governo que chegou a ser social-democrata, que seria um pouco mais à esquerda. Não, ele ficou no neodesenvolvimentismo moderado, oscilante. Foi isso que foi o governo do PT. Os governos do PT. Com méritos e deméritos. Absolutamente distante do stalinismo, que é o que eles estão usando a palavra comunismo, que é inadequada, enfim, conceitualmente inadequada. Mas a verdade é que essas estratégias foram muito bem sucedidas em comunicação. E eu tenho visto no meu canal um monte de gente usando esses termos. As pessoas foram iludidas. E cabe agora aos educadores um longo e árduo trabalho, que vai ter que existir independente das eleições. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vou colocar os links na descrição, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração.